Graça e paz, galera do meu canal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, devido ao nosso vídeo passado, eu vou manter o mesmo tema, porque foi muito legal, o pessoal comentou bastante, perguntou mais sobre o tema, contribuiu mais sobre o tema. Então, acho que vou falar um pouco mais sobre o assunto passado. Eu vou falar sobre oração em línguas. Que massa! E eu tenho algumas anotações aqui que eu vou compartilhar com vocês, certo? Mas em primeiro lugar eu quero dizer que a oração em línguas ela é a porta para nós desfrutarmos do sobrenatural de Deus, né? Então vamos começar falando sobre esse tema. E aí, se você já gosta desse tema, já dá um like aí de início, já se inscreve no canal, beleza? Depois eu vou passar mais informações aí para vocês. Então vamos lá. A oração em línguas é uma das orações mais completas que podemos fazer. É isso aí, galera. Porque a oração em línguas, na verdade, ela é uma linguagem sobrenatural, né? Que ela nos conecta à vontade de Deus, né? O termo grego usado é glossolalia, que significa línguas sobrenaturais. Então, a glossolalia a gente tem conhecimento ali logo no livro de Atos, quando Jesus é levado aos céus e ele pede para os discípulos ficarem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder, e então acontece o primeiro batismo do Espírito Santo na história, com a evidência bíblica de falar em línguas. Então, a oração em línguas, elas são um dom sobrenatural de Deus, que ela vai nos capacitar a orar por coisas que nem sequer conhecemos. Se liga nisso, galera. Então, quando você está orando em línguas, você está orando sobre coisas que você ainda nem sabe que podem acontecer, ou poderiam acontecer, ou poderiam existir. Elas vão gerar algo que de repente Deus já sabe da preexistência de uma necessidade que você vai ter lá na frente. Então presta atenção. Então, essa oração em línguas ela é concedida pelo Espírito Santo, e ele é aquele que conhece as profundezas do Deus que sabe todas as coisas. Imagina só, a mente mais poderosa do universo, que fez o mar, a terra, o céu, tudo que há no nosso universo. Então esse Espírito, ele conhece as profundezas de Deus, ele conhece sobre o teu passado, o teu futuro e o teu presente, ele sabe tudo aquilo que engloba a sua vida. Então ele é a pessoa mais capacitada para te ajudar nesse nível de oração. Então a gente já vai abrir aqui logo no primeiro texto, que é em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 12, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, Deus ele vai inspirar o apóstolo Paulo a escrever um capítulo inteiro sobre as línguas, né? Em 1 Coríntios 14, você pode dar uma lida e uma pesquisada depois. E ele nos dá uma ideia acerca da relevância, né, desse dom para a igreja local e para a igreja como corpo de Cristo. Paulo ele conhecia tão bem sobre os dons espirituais e principalmente sobre o orar em línguas ou sobre o falar em línguas, que ele diz que ele orava mais do que todas as pessoas que ele conhecia, do que todas as igrejas que ele já passou. Ele orava muito em línguas. Então vamos entender algumas particularidades das línguas. As línguas elas são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, né? Como eu citei, Atos 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Desculpa. Então as línguas elas são um dom vocal dado por Deus, né? Então nesse versículo anterior que a gente acabou de ver, eles falaram segundo o Espírito Santo
concedia que falasse. A palavra grega traduzida por concedida é didomi, que pode ser entendida como dar algo a alguém, suprir, fornecer as coisas necessárias, tá? Você pode pegar essa referência aí do dicionário Strong que você vai achar lá. Então, outra particularidade, o falar em línguas ele deve ser cultivado e praticado, né? Uma igreja, infelizmente, que não ora em línguas, não é que as pessoas não vão ser salvas, elas serão salvas, mas elas estão deixando de desfrutar algo que Deus criou para que elas usassem. É como se fosse uma ferramenta específica que Deus utiliza para ajustar o nosso futuro. Imagina uma estrada que não está pavimentada. Alguns dias atrás, eu e minha família, a gente viajou para Natal e no Rio Grande do Norte, e teve uma parte que a gente andou e uma estrada ela estava meio esburacada, entende? E aí a gente teve que reduzir a velocidade por causa que a estrada ela tinha esses buracos no meio do caminho. Então, uma estrada pavimentada faz você chegar mais rápido ao seu destino. Então, quando você está orando em línguas, é exatamente isso que acontece. É como se Deus ele estivesse calçando a estrada por onde você está andando e você consegue chegar mais rápido ao seu destino. Então, eu incentivo você a orar em línguas, certo? Então, vamos lá. Outra coisa. O falar em línguas ele deve ser cultivado e praticado, primeiro, como uma prática particular na comunhão do crente com Deus, né? E em segundo lugar, na igreja ou em grupo de crentes. Eu queria falar 2 versículos para você. 1 Coríntios 14, versículo 13 e 14, ele diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ela fica infrutífera. Ou seja, eu devo cultivar a prática do falar em línguas na comunhão, né? Minha comunhão com Deus. Por quê? Quando eu oro em línguas, o meu espírito ele ora de fato. Ou seja, a minha mente natural ela fica infrutífera, mas o meu espírito se comunica diretamente com o Espírito de Deus. Então essa oração é entre o homem e Deus e não do homem para com os homens. Ou seja, quando eu falo, o meu vocabulário ele é delimitado, né, pelo meu conhecimento da linguagem que eu tenho. Existem palavras que no Espírito existem por exemplo, eu vou dar um exemplo natural para você entender. Por exemplo, a palavra saudade, ela não tem equivalente nem no inglês, eu acredito que em outra língua também deve ser, mas eu lembro mais agora do inglês. Então eles não sabem o que é saudade, eles não têm essa palavra, eles não sabem o que significa. Então a mesma coisa, quando eu falo alguma coisa em português, aquilo que eu posso transmitir para Deus é limitado, porque talvez existam palavras ou coisas no reino espiritual que o meu idioma natural, meu idioma materno, ele não existe equivalente. Então a oração em línguas, ela coloca o meu vocabulário, no equivalente espiritual, tá certo? E o outro versículo ele fica em 1 Coríntios 14 também, no versículo 27 e 28, que diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais que 2 ou quando 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, eu posso também orar em línguas, né, em conjunto com um grupo de cristãos, né? E nesse caso, eu só vou abrir um parênteses, mas eu não vou me aprofundar, que deve haver alguém que interprete, tá? Pode ficar aí para um outro vídeo, vou deixar você na curiosidade e eu vou continuar aqui. Então, nós devemos ter essa prática, né? Não só no coletivo, mas também individualmente. Pensa comigo. Quando uma pessoa ela faz algo em um culto, né, principalmente os jovens, quando eles fazem algo em um culto, só vai fluir aquilo que ele já faz em casa. Não sei se você concorda comigo, mas você só vai fazer algo no culto, por exemplo, orar, você só vai cantar, louvar, levantar suas mãos, se você faz isso em casa, né? Se você não faz em casa, fica meio difícil, porque você tem que meio que aquecer os motores ainda e até você se sentir
digamos assim, seguro no ambiente para você fazer isso. Mas quando eu faço em casa, eu já chego, sabe, no culto querendo fazer aquilo e me entregar e me derramar ao Senhor. Então a mesma coisa com orar em línguas. Então olha só, falar em línguas no culto público é falar aos homens algo da parte de Deus. Há, portanto, uma diferença no propósito entre o simples falar em línguas nas devoções privadas de um crente e na ministração das línguas em um culto público. Entretanto, a essência das línguas ela é a mesma. Em ambos os casos, o Espírito Santo é a fonte das línguas. Ou seja, quando eu falo em línguas no culto público, né, as pessoas elas devem compreender aquilo que eu falei pelo Espírito. Por isso que Paulo fala sobre interpretar as línguas. E quando eu falo no âmbito de casa, eu não preciso interpretar. Às vezes o Espírito ele me dá a interpretação, mas eu não preciso ficar interpretando o que ele quis dizer naquele momento. Tá certo? Entendeu? Acho que vocês entenderam. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários as dúvidas de vocês sobre isso, tá bom? Então, olha só. Nem sempre oramos quando falamos em línguas. As línguas elas vão se manifestar de outros sentidos e não apenas como uma oração. Né? A diversidade de línguas, por exemplo, é o meio pelo qual o Espírito Santo ele pode falar através do crente em uma língua conhecida por algum ouvinte. Deixa eu falar isso daqui que isso é interessante. Então, eu já ouvi casos de pessoas que estavam pregando, né? E no meio da ministração, elas começaram a falar em línguas e, tipo, as pessoas que estavam ouvindo, elas ficaram assim, bom, ele deve estar orando em línguas, alguma coisa aconteceu, o Espírito pegou ele de uma forma diferente e ele está falando em línguas. Só que uma pessoa que não falava a língua natal ou nativa dele estava entendendo fluentemente na língua dele. Olha só que sobrenatural. O pregador falando em línguas e a pessoa que não falava, ou seja, que precisaria de um intérprete, estava entendendo na sua própria língua, né? Por exemplo, quando em Atos 2, né, quando aqueles homens começaram a falar em línguas, homens de diversas nacionalidades que estavam ali em Jerusalém, eles falaram assim, olha, como é que esses homens eles estão bêbados e a gente não está entendendo direito o que está acontecendo? Porque nós estamos ouvindo eles falarem das maravilhas de Deus. Então olha só, vários idiomas diferentes, juntos numa mesma cidade, mas eles estavam compreendendo o que aqueles homens e mulheres estavam falando naquele lugar. Que interessante, muito, muito interessante. Isso me deixa com o coração afogueado para cada dia mais mergulhar nos dons e mergulhar nessa porta, né, sobrenatural que é o orar em línguas. Vamos continuar. Então olha só, tal língua ela é desconhecida para quem fala, mas ela é conhecida por alguém na plateia, né? E assim sendo, Deus ele está falando aos homens e não o contrário. Então oração em línguas é quando nós oramos a Deus em mistério, em um idioma que não é conhecido. Entenderam? Então eu queria que você abrisse comigo, se você puder, em 1 Coríntios 14, 2. O apóstolo Paulo ele fala algo bem interessante que diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. E aí é interessante que no 1 Coríntios 2,10 ele diz, né? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas proscruta, até mesmo as profundezas de Deus, né? E como o próprio Paulo falou, existe o caso da interpretação de línguas. Então, para a gente não é mais mistério. É mistério talvez para quem esteja ao redor e não esteja conectado com a dimensão espiritual. Mas quando a gente interpreta, a gente fala aos homens. Não sei se você está entendendo. Mas qualquer coisa, coloca nos comentários. Então, beleza, vamos lá. Quais são as importâncias das línguas? Naquele outro vídeo eu falei sobre 3. Talvez eu fale alguma aqui que eu falei no vídeo passado. Mas eu vou passar um pouco rápido e falando no versículo. Então, as línguas elas vão operar na nossa edificação espiritual. Em 1 Coríntios 14, no versículo 4, na parte A desse versículo diz: que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, né? Em 1 Coríntios 14 diz assim: porque se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ela fica infrutífera. Na tradução amplificada, ela diz o seguinte: o meu espírito pelo Espírito Santo dentro de mim ora. Deus é espírito. Quando oramos em nossas línguas, o nosso espírito está em contato direto com Deus,
que é espírito, e falamos a ele através de um meio sobrenatural. Deixa eu tomar uma água aqui um pouquinho. Então, quando oramos em línguas, o primeiro benefício é esse: nós estamos nos edificando espiritualmente. Segunda, a importância, o benefício de falar em línguas. As línguas nos fazem lembrar da presença do Espírito Santo dentro de nós. Isso é muito interessante, porque às vezes nas nossas atividades cotidianas nós acabamos esquecendo que Deus ele continua conosco, mesmo quando a gente está fora do âmbito da igreja. Ele permanece dentro de nós, ele está em nós, e quando nós oramos em línguas, nós estamos exercitando a nossa mente, dizendo: o Espírito Santo está habitando dentro de mim. Então João 14, do 16 ao 17 diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, porém nós conhecemos, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quando eu continuo orando e adorando a Deus em língua, isso nos ajuda a permanecer sempre conscientes da presença dele nas nossas vidas. Então, vamos lá, terceiro benefício: orar em línguas é orar de acordo com a perfeita vontade de Deus. Em Romanos 8:26 diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando estamos orando em línguas, o Espírito Santo pega aquilo que nós estamos orando e ele leva para o Pai e traduz aquilo que nós precisamos, né? Então, por isso que é importante nós orarmos em línguas, porque nós estamos orando a perfeita vontade de Deus. A oração que surge na nossa própria mente ou pensamento, ela tem a possibilidade de não estar de acordo com a Bíblia. Mas orar em outras línguas é orar conforme o Espírito Santo nos concede que falemos, e fazendo com que essa oração ela vai ser inteiramente alinhada com a mente de Deus, além de eliminar as possibilidades do egoísmo nas orações. Cara, que maravilhoso! Então, orar em línguas, né, o quarto benefício é que ela nos estimula a fé. Você quer ver um texto? Judas 1:20 diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, quando eu estou orando no Espírito, eu estou edificando a minha fé. Ela está sendo firmada ali, porque eu não compreendo a linguagem que eu estou falando, mas eu sei, por meio da fé, que eu estou falando mistérios com Deus, e Ele vai me revelar em algum momento sobre esses mistérios. Então, orar em línguas, ela vai estimular nossa fé e nos ajudar a confiar em Deus. Se o Espírito Santo de Deus, sobrenaturalmente, ele vai dirigir as palavras que eu falo, então a fé ela precisa ser exercitada para falar em línguas, pois eu não sei o que a próxima palavra será. Eu estou simplesmente confiando em Deus, para que ela e eu confiar em Deus em uma direção. Isso vai me ajudar a confiar nele em outra. Ou seja, quando eu estou orando em línguas, isso vai estimular minha fé para que eu confie em Deus e fazer outras coisas. Por exemplo, ser guiado pelo Espírito Santo é uma atitude de fé. Quando eu recebo um sinal dentro de mim, através da minha consciência, isso vai me ajudar a agir em fé. E isso vai edificar cada vez mais a minha fé. Então, quando eu estou orando em línguas, uma das importâncias é essa. A oração em línguas ela está estimulando a minha fé. Então vamos lá, tenho mais um minuto aqui. Aí vocês já colocam, dão um like aí se vocês estão gostando do assunto, se vocês querem que eu fale mais sobre isso, se vocês querem que eu continue falando sobre outra coisa, já dá um like, se inscreve no canal, dá um joinha aí, manda para quem você quiser, tá certo? Mas vamos continuar aqui. Quinto benefício. Falar em línguas é um meio que vai nos conservar livres das contaminações do mundo. E para esse tópico eu tenho um versículo de 1 Coríntios 14:28 que diz o seguinte: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Cada cristão deveria falar em línguas, porque isso é um meio de ficarmos vigilantes e em meio aos ímpios e profanos.
né? E de toda a conversação vulgar ao nosso redor, no nosso emprego em público. Eu uma vez recebi uma instrução através de uma ministração de um pastor muito amigo, inclusive eu gostaria de deixar um abraço para ele, pastor João Alexandre, que é o seguinte: se você não tem nada edificante para falar a alguém, fique orando em línguas. E isso é muito, mas muito edificante, porque, cara, já pensou quanta baboseira a gente fala? Às vezes a gente se mete em conversa que a gente não deveria se meter e acaba falando besteira. Aí, ao invés de você edificar pessoas, você está se juntando com elas. Então, a melhor opção é você ficar orando consigo mesmo em línguas, baixinho, para que você possa estar edificando a sua fé, edificando o seu espírito, para que você possa estar falando aquilo que Deus quer que você fale. Bom, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, já está ficando um pouquinho grande. E se você gostou, mais uma vez eu quero reforçar, dá um like, dá um joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você esteja atento aí a mais vídeos como esse, tá certo? Valeu!